bem com vocês? Eu tô com uma anteninha aqui do lado, ó, porque são os fiozinhos de cabelo crescendo pós-puerpério, né? Então a gente tem aquela queda de cabelo tenebrosa depois que a gente tem um filho e daí depois de um tempo começam a nascer os cabelinhos. Por mais que a gente cabelo tem dia que não tem jeito e o negócio fica espetado. Mas eu não tô aqui pra falar de cabelo, nem de puerpério, nem de maternidade. Tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre dicas da adaptação de como fazer essa blusa aqui, que eu postei o TJ aqui no canal nessas últimas semanas. Eu amei, gente, tecer essa peça, e quem não conheceu ainda esse projeto, por favor, conheçam o TJ. Eu vou deixar os links das aulas disponíveis aqui pra vocês, porque ficou uma peça muito bonita, eu adorei de verdade. Eu já mostrei ela no corpo no final do último vídeo do TJ, daí se vocês quiserem podem olhar lá direto no final do último vídeo pra vocês verem também. De repente depois eu mostro. Na verdade eu vou levantar aqui, tá, gente? Esse é um vídeo descontraído, tô até aqui no caderno de anotação. Ó, vou levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela ficou muito linda, gente. Eu tô completamente apaixonada pelo resultado dessa peça aqui. Ela ficou muito perfeita, o caimento ficou muito gostoso, ela ficou leve, porque apesar do barroco ser um fio mais pesadinho, né, como o ponto arredondado, ela ficou super levinha, ficou super fluida, gostosa de usar. Eu tô assim, olha, encantada, só tenho elogios pra essa blusa. Ficou muito melhor do que tinha ficado na minha expectativa, tá, porque na minha expectativa o negócio já tava bom, mas o resultado final ficou melhor ainda. Então eu tô aqui, porque eu tinha falado lá na primeira parte do TJ dessa peça que eu queria fazer um projeto sem grandes preocupações, então eu não fiz o que eu costumo normalmente fazer, que é já falar dicas de adaptação no início de cada aula, porque eu fui seguindo a receita lá do site da Círculo e adaptando conforme o material que eu usei, né, que foi o Barroco 4, porque a receita original foi feita com o jeans, que é um fio um pouquinho mais grosso do que o Barroco 4. E eu fui vivendo uma carreira de cada vez e eu fui mostrando isso na real pra vocês durante o TJ. Só que durante o processo de confecção eu pensei em várias coisas, assim, né, porque daí eu fui analisando e daí eu fui tomando notas, assim, né, notas mentais, e depois eu anotei tudo no caderno pra poder compartilhar essas informações com vocês também. Então eu tô aqui arrumando meu cabelo, porque eu acho importante também, né, compartilhar as experiências com vocês. Então esse é um vídeo de complemento aos vídeos do TJ. Quem começou a tecer a peça junto comigo, viveu essa aventura junto comigo, de conhecer os processos da peça e adaptar a peça conforme a demanda do momento. Mas quem vai tecer a peça depois e quiser assistir esse vídeo primeiro, já vai ganhar umas dicas extras aí pra poder ter ainda mais sucesso na confecção da peça. Então, não vou usar colas aqui, tá? Não vou me acanhar, porque eu não sou obrigada a lembrar de tudo. Tô aqui com coisas anotadas e com o gráfico. Depois eu vou tentar colocar na tela os prints do gráfico lá direto do site mesmo da Círculo, mas se vocês quiserem já pegar o gráfico na mão aí ou colocar na tela de vocês, eu vou deixar o link aqui da receita direto lá do site da Círculo para que vocês possam baixar o gráfico, tá? Porque eu vou falar um pouquinho sobre as carreiras, sobre dicas de carreira que vocês podem repetir, caso precisem adaptar a receita. E aqui também tem as medidas da blusa, né, no cantinho aqui da folha, quem já acompanhou o TJ já sabe. Aqui tem as medidas da blusa para poder acompanhar também e fazendo conforme o que está orientado na receita ou fazendo adaptações, né? Na receita lá do site da Círculo não diz o tamanho, pelo menos eu não vi, mas eu julgo que é uma peça que veste tamanho P ou M, tá? Pelo modelo, assim, pelo corpo da modelo, né? E eu fiz mais ou menos seguindo as medidas da receita, eu visto P e a blusa ficou certinha aqui pra mim, né? Então acho que P e M tá tranquilo, porque ela ficou larguinha, então daria pra um M usar também. Então, aqui no meu título já diz considerações de adaptação da bata rendada, baseados na minha experiência. Assim, ó, gente, tudo que eu vou falar aqui, eu não vou dizer que vai dar 100% certo, tá? São coisas que eu vou fazer se eu for testar fazer com outro material mais fino. Eu tô pensando e tô querendo fazer com o fio Anne ou com o fio Charme, eu até comentei isso também lá no final da quinta aula, que é a última aula do TJ. Não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda tenho que pensar em outros projetos que eu tenho que fazer pra ensinar vocês, né, então haja tempo pra fazer tudo, mas eu gostaria muito de fazer com o fio mais fino pra testar as minhas habilidades de adaptação. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é o que eu faria, tá? E então, se eu conseguir fazer essa adaptação, é o que eu vou fazer. E o que eu vou dizer pra vocês, não vou dizer que vai dar 100% certo, são dicas. E a adaptação fica por conta de risco do artesã, tá? Então, né,
se arrisquem, não tenham medo, porque é normal, né? A gente pode às vezes errar e daí a gente desmancha e refaz. O bom do trabalho manual, eu sempre digo, é que a gente tem essa possibilidade de desmanchar e refazer, né? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, assim, outros fios que eu indicaria fazer essa peça, tá? Fio Zane, fio Charme, fio Verão, né? O fio Anne e o fio Charme são super delicados, são mais levinhos. O fio Cleia a gente pode fazer também, né? Mas haja paciência, porque o fio Cleia é muito fino. Fio Cleia, fio Queen são fios mais fininhos, aí a pessoa tem que ter uma paciência muito grande pra trabalhar com esses fios. Eu tinha, não tem mais. Mas, né, uma dica também. Eu faria com Anne, com Charme ou com fio Verão. Eu acho o Anne e o Charme mais delicados, né? O fio Verão é um fio que eu adoro também, mas ele tem uma pegada mais rústica. Eu acho o fio muito bonito também e dá certo pra fazer com fazer essa receita aqui. Dá certo pra adaptar também, porque é um fio lindo. Mas aí depende do gosto, né? Porque eu sei que tem muita gente que não gosta de fio com essa pegada mais rústica, acha o Verão meio duro. Eu não acho ele duro, eu acho que é o detalhe do fio, que ele é um pouco mais rústico mesmo. Mas enfim, né, o que é mais assim global, digamos, que agrada mais as pessoas é o Anne e o Charme, nesse sentido de fio mais fino para crochê. Então, eu tenho aqui uns 4 ou 5 novelos de Anne natural, que eu acho que seria uma quantidade boa para fazer essa peça, sem correr o risco de dar problema, né, porque quem acompanhou o vlog também, o vlog não, o TJ sabe que eu comecei jurando que ia conseguir fazer essa blusa aqui com 2 novelos, e o que me salvou foi que eu tinha um resto dessa cor de fio aqui, de um outro projeto que eu tinha feito, porque eu precisei para terminar a manga, e daí eu já aproveitei que tinha um restinho maior para poder aumentar um pouquinho do comprimento da peça. Então precisa de 3 novelos de Barroco 4 para fazer uma blusa desse tamanho que eu mostrei pra vocês aqui, que é o que veste PP, P e M, tá? E então eu acho que uns 4 novelos do Anne daria pra eu conseguir fazer uma peça nesse mesmo tamanho, e um projeto de eu e GG talvez uns 5 novelos, né? E do Charme eu acho que é a mesma coisa, né? Porque apesar do Charme ter menos metragem do que o Anne, ele é um fio um pouquinho mais grossinho, então acho que daria a mesma quantidade de novelos, tá? Então anotem aí, quem quiser essa dica, né? Uns 4 novelos de Charme ou Anne para tamanho PP, P e M, e uns 5 novelos desses mesmos fios para tamanho G e GG. Gente, assim, ó, é sugestão, é palpite, tá? Não é certeza. Então o risco é realmente por conta de vocês, tá? E tá, a próxima coisa que eu quero falar é sobre a quantidade de pontos múltiplos, né? Eu não tinha feito conta de ponto múltiplo quando eu comecei a peça, eu fui reparar nisso quando eu tava já tecendo o projeto. E assim, né, ali no começo, se eu não me engano, parece que o ponto é múltiplo de 4, mas não se apeguem nisso na primeira carreira da peça, porque depois o ponto fantasia ele se abre, então a gente vai ter aí no projeto pontos múltiplos de 16. Tá? E eu até fiz uma adaptação na receita original para poder fazer uma distribuição melhor dos pontos depois na hora de separar pontos do corpo e das mangas, né? Expliquei um pouco sobre isso lá na primeira parte da aula, pra gente poder deixar a mesma quantidade de pontos na frente e atrás, e também deixar as duas mangas com a mesma quantidade de pontos. Então, pontos múltiplos de 16, tá? E onde é que eu coloco esses múltiplos de 16? Nas correntinhas iniciais. Aqui no gráfico, né, a gente tem o desenho da peça e aqui a medida de largura do decote são 38 centímetros. Aqui tá tudo pela metade, tá? Cada medida que tem aqui de largura é referente a uma parte do corpo. Então, se eu tenho 38 centímetros de um lado do decote, eu tenho que multiplicar por 2 para fazer a circunferência toda. E 38 vezes 2, deixa eu fazer a conta aqui, é 76. Então, eu tenho uma circunferência total aqui na minha peça de 76 centímetros. A gente, então, aplica esses pontos múltiplos de 16, fazendo de 16 em 16 pontos, até chegar nessa medida de mais ou menos 76 centímetros de circunferência. E estiquem a correntinha na hora que vocês forem medir, porque quando a gente começa a tecer os pontos, a correntinha sempre se estica. Então não vale medir a correntinha com ela frouxinha, tá? Sempre estiquem a correntinha pra medir antes de continuar um projeto. Tá, Bianca, mas essa medida eu posso começar pra qualquer tamanho? Pode sim, tá? Eu vou dar 2 caminhos aqui pra vocês nesse sentido de tamanho. Se vocês quiserem fazer tamanho menor pra, por exemplo, um tamanho PP, né, diminuir essa abertura aqui do decote, ou quiser fazer um tamanho maior pra quem for G ou GG, pode adaptar, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer, desde que cumpra aí essa quantidade de múltiplos de 16 correntinhas.
Só que daí a gente vai ter que cuidar, né, experimentando a peça enquanto for tecendo a pala, para ver se vai dar certinho aqui o comprimento para fazer a pala e depois fazer a divisão dos pontos. Então, quando vocês forem experimentar a peça, coloquem uma separaçãozinha assim com um marcador, né, amarrem um fiozinho para unir frente e costas, ou coloquem um marcadorzinho, um alfinete de segurança que seja, para poder vestir a peça no corpo e ver se vocês já fizeram a medida aqui certinha para contemplar a parte da pala da peça, né? E se vocês forem começar a qualquer tamanho com essa medida de 76 centímetros, aí fica um pouco mais fácil de cuidar. Claro, tem que experimentar, tá, gente? Tudo a gente experimenta, né? Eu fui fazendo a peça, fui experimentando também. Principalmente quando é top-down, então é barbada, né? Muito fácil de experimentar, né? Quando é projeto reto, né? Que a gente faz uma parte cada vez, que daí é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que ir colocando por cima e tendo uma noção, né? Mas assim, quando a gente faz top-down, é bem mais fácil mesmo de conferir medida. Então, se a gente for fazer com a medida sugerida de 76 centímetros e começar para todos os tamanhos com essa mesma medida, a gente pode ir diminuir ou aumentar 1 centímetro ou 2 centímetros para cada tamanho, tá? Então é uma sugestão aí. Aqui o comprimento da distância da primeira carreira até a última carreira para fazer a parte da pala da peça é de 15 centímetros. A minha blusa aqui, quando eu fiz, se eu não me engano, ficou com 13 esse comprimento. E daí com o peso dos pontos, ficou bem bom aqui o tamanho, tá? Eu achei que ficou bom. Na receita original é 15 e a minha ficou com 13. 13 ou 14, mas eu acho que foi 13. Lá na primeira e segunda parte da aula eu falei isso aí, mas não lembro mais. E, então, a minha sugestão é essa. Se começar com 76 centímetros de circunferência, pode aí fazer um tamanho PP com 13 centímetros, um tamanho P com 14, um tamanho M com 15, um tamanho G com 16 e um tamanho GG com 17 centímetros da altura da pala, medindo desde a primeira até a última carreira, tá? Então fica essa dica, mas claro, é dica, né? Se vocês quiserem, podem mudar à vontade e adaptar do jeito que vocês quiserem. E daí depois de fazer essa medida aí total da pala da peça, onde a gente testa toda a circunferência, corpo e mangas, aí a gente separa os pontos da manga e faz somente o corpo e depois faz as manguinhas. E daí, para acompanhar o passo a passo, obviamente, vocês têm que acompanhar o TJ, né? E eu não sei se eu disse, mas eu vou deixar todos os links desse TJ disponíveis aqui na descrição para vocês acompanharem, tá? Vamos ver aqui a próxima dica que eu anotei. Vamos ver. Vestido, gente. Me perguntaram, dá pra fazer vestido com essa receita? Com certeza dá. Com certeza, é uma peça super proporcional, assim, pra fazer vestido. É só fazer repetições das carreiras, que eu logo já vou falar pra vocês as carreiras que eu sugiro que podem ser repetidas. Então, um vestido, uma saída de praia baseado nesse projeto, assim, vai ficar lindíssimo, belíssimo, super delicado, lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Até com o próprio Barroco 4 dá pra continuar fazendo aqui. Eu acho que pra continuar, de repente, precisaria de mais 2 novelos, né? Então, no caso, foram 3 novelos que eu usei pra fazer essa peça, né? 2 novelos e mais um restinho. Então, eu acho que, de repente, uns 4 novelos do Barroco 4 teria conseguido fazer um vestido dessa peça. Mas é pitaco, sugestão, não tenho certeza, né? Porque eu não tenho essa experiência, porque eu não continuei tecendo, mas eu acho que daria, né? Lembrei agora, né, que eu tinha falado lá na primeira parte da aula do TJ que eu sugeri para tamanho G e GG fazer com Barroco 6. Só que os Barroco 6, eles vêm em novelos de 400 gramas. Então eu acho que 2 novelos de 400 gramas daria pra fazer essa blusa aqui pro tamanho G e GG, né? Então acho que é só no tamanho que eu fiz, que precisaria de mais um novelo. Tá, então vamos pra próxima pergunta. Não é pergunta, gente. Considerações a respeito agora das carreiras de repetição, que é a última coisa, assim, que eu tenho pra falar mesmo, sabe? Então peguem o gráfico aí, o gráfico voando. Vou ver se eu consigo deixar na tela depois pra vocês verem as carreiras, mas se eu não conseguir, acompanhem direto pelo gráfico aí que eu já deixei o link pra vocês, tá? Carreiras que eu considero que vocês podem repetir. Na parte da pala, que é o gráfico 1, eu considero que vocês podem repetir aí, né? Não só vocês, mas eu também, se for adaptar essa receita pro fio charme, ane ou outro material mais fino. A segunda e a terceira carreira, a gente pode repetir ela mais vezes pra poder aumentar o comprimento da peça, né? Porque eu digo repetir justamente, se for fazer com fio mais fino, tem que aumentar o comprimento, tem que aumentar a quantidade de carreiras para aumentar o comprimento. Porque se fizer só com a quantidade de carreiras que tá aqui, falando no gráfico do projeto, não vai dar certo, aí vai ficar uma roupinha de boneca.
Então, segunda e terceira carreira do gráfico 1, que é o gráfico da pala, e também dá pra repetir a sequência da oitava, nona e décima carreira, que dá certo, tá? São pontos que ficam legais repetir. Por que não as outras carreiras? Porque as outras carreiras são meio que divisões do ponto, tá? Então, eu acho que não é legal repetir essas carreiras porque elas meio que fazem a transição de um ponto pro outro e elas dão um detalhe legal pra blusa, pra essa transição, então eu não acho que seja legal repetir essas carreiras, tá? Essas outras carreiras que eu não falei. Então, o gráfico 1 da pala é segunda, terceira e oitava, nona e décima carreira. Então, pode repetir desses dois jogos, dessas duas partes da peça ali, para poder equilibrar certinho e ficar uma quantidade de pontos, de repetições legais, tanto para um ponto quanto para o outro, tá? E as repetições do gráfico 2, que são referentes ao corpo da peça. Basicamente as mesmas carreiras que eu falei aqui, só que com outras numerações, né? Porque a gente repete no gráfico as carreiras que a gente já fez. Então, só para vocês saberem o número certinho, né? Então, repetições do gráfico 2, dá para repetir as carreiras 11, 12 e 13. Repitam quantas vezes vocês precisarem, que vocês acharem necessário. E as carreiras 11, 12 e 13 é a mesma coisa que as carreiras 8, 9 e 10 da parte da pala. E também dá para repetir as carreiras 18 e 19, que são referentes à segunda e a terceira carreira do início da peça, tá? Então, as carreiras do corpo, 11, 12 e 13, que vocês podem repetir, e também as carreiras 18 e 19. E as carreiras 18 e 19 foi justamente carreiras que eu repeti aqui no meu projeto para aumentar um pouquinho o comprimento da peça. Então, até vou me levantar aqui para mostrar para vocês. Ó, essas carreiras aqui, que são as carreiras 18 e 19 do gráfico, que foram as que eu aumentei. Era para fazer 3 vezes essa repetição, eu fiz 5, daí ficou assim com esse resultado, tá? E também dá pra repetir essas carreiras finais aqui, tá? Que eu repeti também depois, que eu não anotei aqui, gente, porque eu esqueci. Deixa eu ver aqui no gráfico. Tá, é que esse final aqui são as mesmas carreiras que eu falei no começo do gráfico 2, que são as carreiras 26, 27 e 28, também dá pra repetir, que foram carreiras que eu repeti aqui no final da peça, pra deixar ela mais comprida. E essas carreiras 26, 27 e 28 é a mesma coisa das carreiras 11, 12 e 13, das carreiras 8, 9 e 10. Então, é um gráfico de repetição mesmo, quem fez a primeira parte da peça consegue fazer o restante, porque é tudo repetição, gente, só muda mesmo a quantidade de pontos que a gente vai tecer, porque no corpo a gente tece menos do que na pala, porque é menos circunferência. Então, do gráfico 2 é isso, e depois o gráfico C, que é referente às manguinhas. Aqui no gráfico C eu recomendo que vocês apenas repitam as carreiras 32, 33 e 34, que são as mesmas carreiras que a gente tece nas repetições da 11, 12 e 13, lá da parte do corpo, que a gente também teceu em outras repetições aí, em outras partes da peça. E daí vocês vão tecendo, medindo, vendo, comparando com o gráfico, né, com o desenho aqui da peça, né, que tem aqui do ladinho do gráfico, ou também medindo com o corpo de vocês, porque dá pra fazer com o comprimento que vocês quiserem. Então, essas repetições valem tanto pra quem for fazer blusa, quanto pra quem for fazer um vestido dessa peça aqui. E eu acho que as minhas considerações são essas. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixo aqui na descrição do vídeo depois. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei agora. Eu poderia ter feito esse vídeo, pensado nisso antes, pra fazer antes de fazer a peça, de compartilhar o TJ, eu até poderia. Mas, como eu falei pra vocês, eu queria um projeto sem grandes preocupações. E eu não queria me preocupar com isso mesmo, sabe? Então, tudo isso que eu falei agora pra vocês foram coisas que eu fui vivendo na prática enquanto eu tava tecendo a peça. E eu achei que seria legal de contar isso pra vocês também, pra que vocês tenham esse conhecimento. Então, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like aqui embaixo, comenta pra me dizer o que achou. E muito obrigada por terem assistido até o final. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!